Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vale. Uma alegria muito grande poder conversar com esse povo daí. Na verdade, eu tive num evento lá do Jornal do Comércio, tive alguns minutos para falar um pouco aquilo que eu imagino que a gente possa avançar com relação à nossa região da campanha, a região do centro da fronteira oeste, e também passa por Cachoeira, sem dúvida nenhuma. Há muitos anos eu escuto sempre a mesma coisa, já fui presidente do BRDE, sempre falava da metade sul, e surgiu muitos investimentos tipo Fundopem, mas na verdade não foi muito direcionado para as regiões que precisavam efetivamente de maior apoio. A conclusão que eu chego é que nós, como produtores, como empresários, não podemos aguardar o governo para nós avançarmos dentro da nossa visão empreendedora. Nós devemos sair da nossa zona de conforto e buscar efetivamente as nossas alternativas. Quer dizer com isso que não devemos esperar que as coisas aconteçam e nós devemos procurar, através da união, construir efetivamente uma melhor condição para avançar no empreendedorismo. Nossa região é uma região produtora de grãos, produtora de carne, e nós temos espaço. Eu acho que Cachoeira é um excelente ponto próximo do grande centro, tem um rio que circunda a Cachoeira, existe um porto que não funciona, que nunca funcionou. Portanto, nós temos espaço para fazer indústria que possa transformar essa matéria-prima, grão, tanto soja como arroz, e nós utilizarmos a nossa região, no caso aí Cachoeira do Sul, para isso. Nós precisamos, então, sem dúvida nenhuma, na minha avaliação, fortalecer mais esse espaço que tem que ser refeito, não só como produtor, mas criar indústrias que são capazes de não só pensar na exportação dessas matérias-primas extremamente importantes. Nós precisamos criar sistemas que passam por uma união de produtores, união de empresários, para poder. Nós temos uma infraestrutura que é um gargalo, que nós sabemos, tem uma consciência disso em todo o estado. Precisamos melhorar, no caso lá de Bagé, existe uma universidade diferente de Cachoeira do Sul. Essa universidade tem que ser mais utilizada por nós produtores, que no passado, quando eu era naquela época de universidade, as universidades eram muito teóricas, agora elas estão mais na prática, então elas estão mais próximas dos produtores, próximas dos empresários. Eu acho que nós temos aí um belo espaço para isso. Sem dúvida também que o nosso país é um país, e o nosso estado, do agro, e nós não iremos nos distanciar disso, uma vez que o agro, a nível de mundo, é hoje que se busca, né? Se olharmos esses países que concorrem com o nosso Brasil, eles estão muito preocupados conosco pela nossa capacidade de crescimento e de ampliação cada vez maior, de eficiência, né, do agro. Nós somos o maior produtor de soja. Se nós olharmos o soja aqui, nós produzimos pouco menos de 170 milhões, 169 milhões, e os Estados Unidos, digamos que é um exemplo para nós, produz 119 milhões de toneladas. Se nós olharmos os exportadores de frango, somos o maior exportador de frango do mundo. Produzimos um pouco mais de 5 milhões de toneladas contra os Estados Unidos de 3 milhões. E assim nós vamos com suco de laranja, nós vamos também com exportação de café, feijão, erva mate, ovos, leite, enfim. Nós somos um país e, portanto, um estado com essa capacidade e nós temos que ir avançando. Quem conhece o Brasil, Ronaldo, vê aonde existe desenvolvimento desse setor, tem um gaúcho. Olha, em Roraima, o crescimento todo está em cima dos gaúchos. Se fala muito hoje nessa região de Roraima, nessa região do norte, e se fala em Piauí. Aonde nós estamos com gaúcho. Então nós temos que ter a consciência que o nosso estado tem um potencial fantástico. Nós nos depreciamos, temos esse estilo de nos botar para baixo, achando que Santa Catarina é melhor, que tudo lá é melhor, e aqui nós não avançamos, o que para mim não é verdade. Na minha avaliação, precisa mais envolvimento dos empresários no setor público, no
no setor político, assim como eu fiz um período de 4 anos, me esforcei para ajudar o nosso Estado, assim, tantos outros devem fazer essa contribuição, porque nada se faz se nós não tivermos esse entrosamento com o poder público. Independente do partido político, nós não devemos estar preocupados com o partido A ou o partido B, e sim com aquilo que nos interessa para a nossa região, para o nosso Estado. Essa visão, para mim, está muito clara, Ronaldo, com relação a isso. E nós temos uma grande oportunidade. Fala na recuperação, sem dúvida nenhuma, é um ponto que nós estamos avançando. Talvez com essa recuperação que está sendo feita no Estado, nós conseguimos botar o Estado num outro patamar. Temos um governo mais atento a isso, estamos tendo essa oportunidade. E aí nós podemos falar em inovação, em tecnologia, talvez seja um ponto principal do nossa possibilidade de crescimento. Vamos falar em grandes áreas. Se olhar o Brasil Central, tem muito mais capacidade. Mas nós temos essa possibilidade, através da inovação, de tecnologia. Aqui tem as grandes cabeças, no Rio Grande do Sul. Eu acho que isso é importante e passa, sem dúvida nenhuma, por universidade. A universidade, e aí eu falo universidade como um ponto de referência para nós, empreendedores, nós, produtores rurais. Se olharmos o setor agro, a evolução foi fantástica, utilizando muito a Embrapa, muita tecnologia, o crescimento da alta produtividade nossa é feito por nós, produtores. Se produzia soja lá 20, 25 sacos há uns 20 anos atrás, e hoje não menos de 60. Arroz, hoje fala inclusive soja, alguns pontos até 90 sacos por hectare. Então, o que a gente chega à conclusão? Que através da inovação, através da tecnologia, nós vamos avançando. E se olhar para o setor de carne, a qual eu agora estou mais vinculado, por estar na Associação Brasileira de Angus e Brancos, Angus e Ultra Black, nós vemos que o Estado do Rio Grande do Sul ainda não trata isso como uma indústria de carne, porque nós não conseguimos dar um acabamento adequado, no caso da nossa carne certificada Angus, que é um programa muito importante e de que nos valoriza cada vez mais a nossa carne. Aqui no nosso estado nós não conseguimos ter tantos animais quanto tem no centro do país, porque toda a terminação lá acaba sendo em confinamento ou semi-confinamento. E nós aqui temos animais de melhor qualidade e não conseguimos deixar essa qualidade, esse apronto de animais que nas outras regiões se consegue, porque nós, produtores, ainda não estamos preparados ou não estamos com a consciência que nós precisamos dar um acabamento, e aí passa por grão. E eu vejo agora a pecuária um bom espaço, uma vez que a soja, no meu entender, está nesses patamares de valores que não deverá ter grandes mudanças. Não imagino que nós tenhamos soja a R$200 mais nos próximos anos, vamos trabalhar nesses patamares. Tem que analisar economicamente, financeiramente, se a pecuária não tem mais resultado. Quero dizer com isso, a indústria de carne. Nós temos tantos hectares de soja e transformar isso em algumas áreas de pecuária, logicamente fazendo confinamento ou semi-confinamento. Então, o espaço que nós, no estado do Rio Grande do Sul, temos, ele é fantástico. Temos uma boa mão de obra. Esquecemos um pouco da preocupação de achar que vamos esperar que o governo nos ajude. Acho que a tendência disso é cada vez estar mais distante. O governo tem uma série de dificuldades financeiras, de vez mais custos do governo. E quando eu falo governo, não falo do executivo, eu falo do governo como um todo, o legislativo, o judiciário, principalmente o judiciário, onera muito a sociedade. E eu não vejo, se olharmos a reforma tributária, uma série de coisas, sempre tem aquela ilusão de redução de custos. A possibilidade de redução de imposto, para mim, é zero. A tendência é cada vez maior, no meu entender. Infelizmente, a realidade é essa. E nós temos que buscar nossas alternativas, que é através da nossa competência, da nossa capacidade, não nos preocuparmos só para dentro da porteira. O produtor tem que ter uma visão mais macro, e aí eu digo que tem que ajudar a repensar politicamente as coisas, e passa, sem dúvida nenhuma, por esse processo de amadurecimento da não terceirização daquilo que é nosso. Falar da política
dá uma sensação que nós estamos distantes. Não. Se nós temos esse pessoal que está aí, exceto o judiciário, é eleito por nós. Nós que elegemos os governadores, presidentes e legisladores. Então, não adianta nós queremos transferir essa responsabilidade que é nossa, que é através do voto. Então, a construção democrática passa por isso. Então, com isso eu quero dizer que nós temos que sair da zona de conforto e não querer terceirizar o que é nosso. O voto é nosso, nós não podemos nos enganar e achar que aqueles lá não representam a sociedade. Se o Congresso não é um Congresso que nós gostaríamos, mas é um Congresso que é o espelho da sociedade. Né? E isso me preocupa, né? Que cada vez mais a gente vê difícil, olhando nossos amigos, cada vez mais querem estar menos preocupados com esse processo. E esse processo passa por uma convicção e um trabalho de cada um de nós. Cairoli, quanto à questão da metade sul, há anos a gente vem ouvindo, vê que nós temos 55% do território, talvez nem mais 25% da população, porque saiu da metade sul, talvez por oportunidade de emprego ou não acreditando no seu potencial. O que diria para nossos 130, 140 municípios da metade sul em termos de futuro? Vamos ver quais são os nossos representantes no Legislativo Estadual e no Legislativo Federal. Se nós somos 55%, 50%, nós temos representantes, temos 50%, temos 30%, temos 20%. Quantos representam essa região? Para mim o ponto está aí, né? Nós temos que eleger, dependente do partido, aqueles que nos representam. Então, eu quando tive período de presidente do BRDE, eu me lembro lá atrás, se falava no Ministério da Metade Sul, e que nós temos que desenvolver a Metade Sul, e isso já passou quantos anos? De 92 a 95 eu tive no BRDE, e eu não vejo evolução nenhuma. Se olharmos essa estrada da BR-290, quantos anos nós estamos falando na duplicação da BR-290? Se olharmos a infraestrutura lá de Porto Alegre para Rio Grande, começou no governo Fernando Henrique, já passou ao governo 2 Fernando Henrique, 2 Lula, 2 Dilma, 1 Bolsonaro, entrou Lula e não terminou ainda essa estrada que é extremamente importante. Vai me perguntar o que é, falta o quê? Vontade política, mas que pressão nós conseguimos exercitar dentro desse processo que permite deixar isso cada vez sendo prolongado dentro desse processo. Então, se olharmos o nosso estado, nós vemos um crescimento mais no norte, porque eu acho que a união é um pouco maior do que existe nessa metade sul. E fica essa discussão estéril, no meu entender, que não constrói nada, né? Porque tu fica não defendendo o conceito, e sim defendendo o partido A ou o partido B, e a gente perde essa oportunidade. O Estado é dividido, sem dúvida nenhuma, mas tem outros estados também assim, diferente do Paraná, Santa Catarina tem um pouco, mas nós aqui somos grenalizados em tudo, ou a favor ou contra, e isso prejudica muito dentro desse processo. A união, no meu entender, ela é fundamental para que se mude esse conceito e essa posição, dessa divisão que existe, dessa metade sul, que se fala muito. Eu era jovem e se falava, e passou o tempo, continua se falando, e não se avançou. Essa é a grande realidade. Pega a Cachoeira. Estive na atividade na Ipiranga, nós compramos um terreno aí para fazer que ia ser feito um porto, uma central, um ponto hidro-rodo ferroviário, e que não aconteceu. Estamos falando disso nos anos 90, né? Não aconteceu. E será que Cachoeira não mereceria um olhar diferente para que tenha efetivamente um ponto de concentração da infraestrutura necessária para o nosso estado? Eu não tenho dúvida que sim, né? Mas a gente vê muito pouco movimento, né, dentro desse processo. Então acho que a gente tem que ser mais firme e definir, não querer tudo, mas definir o que a gente quer. Eu não tenho dúvida que se nós melhorar a infraestrutura da nossa região, nós avançamos muito. Esse é o conceito e isso é assim que eu acredito. José Paulo Dornelles Cairoli, ex-vice-governador, ex-presidente da Federação, ex-presidente do BRDE, muito obrigado pela gentileza, pelas dicas, pelos ensinamentos, enfim, transmitidos agora aqui pela Rádio Vale.
Ronaldo, eu queria mais uma vez reforçar a importância dos nós empresários, nós empreendedores, nós produtores, sair da nossa zona de conforto e contribuir por todo, e nós contribuindo por todo, melhorando todas as nossas atividades, melhorarão sem dúvida nenhuma. Um abraço, muito obrigado pelo espaço que foi me dado. Muito obrigado ao ex-vice-governador José Paulo Dornelles Cairoli.